Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 5 de agosto de 2022. Tivemos um pequeno atraso devido a problemas técnicos, mas já estamos com força total e dando início à nossa programação na noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, uma produção e apresentação do DX Clube Sem Fronteiras, tendo aí na sua direção esse que vos fala, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Teremos na programação horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Teremos também a participação do nosso amigo Daniel Camporini, com História de Rádio. Vamos ter também hoje, no Viajando no Túnel do Tempo, alguns trechos da rádio Deutsche Welle, a voz da Alemanha, que transmitiu em português para o Brasil, ok? Vamos dar sequência à nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Sejam todos muito bem-vindos. Programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 4.985 e 11.815 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Inconfidência de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 6.010 e 15.190 kHz. A Rádio Clube do Pará, de Belém do Pará, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 4.885 kHz. A Rádio Católica Mundial transmite sua programação em idioma espanhol das 14 às 0 hora UTC, em 12.050 kHz para a América Central e do Sul, e das 0 hora às 14 horas UTC, em 5.970 kHz para a América Central e do Sul. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 9.665 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 8h30 às 10h30 UTC, em 17.520 kHz. Das 18 às 18h30 horas UTC, em 9.705 kHz. E das 21 às 21h30 horas UTC, em 7.365 kHz. A Rádio Rebelde transmite sua programação em idioma espanhol das 0 hora às 0 hora UTC, em 5.025 kHz. A Rádio Progresso transmite sua programação em idioma espanhol das 0 hora e 30 às 4 horas e 2 minutos UTC, em 4.765 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil de 1 a 1h30 hora UTC, em 7.305 kHz. A Rádio República transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 3 horas UTC, em 9.490 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma espanhol de 1h30 às 2 horas UTC, em 7.305 kHz. A Rádio Praga transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 2
às 12h27 UTC em 9.955 kHz, das 12h30 às 12h57 UTC em 5.010 kHz, das 4h30 às 4h57 UTC em 5.800 kHz, das 11h30 às 12h UTC em 5.010 kHz. A Rádio Eslováquia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 0h30 a 1h UTC em 5.010 kHz, das 12h30 às 3h UTC em 9.955 kHz. A World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45 UTC em 5.930 kHz diariamente, das 7 às 20h UTC em 15.790 kHz aos sábados e domingos. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português das 17 às 17h30 UTC em 11.670 kHz de segunda a sexta-feira, e das 23 às 23h30 UTC em 11.940 e 17.855 kHz de segunda a sexta-feira. A Rádio A Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio 9 de Julho de São Paulo, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.820 kHz. Brasil Central, de Goiás, no Brasil. Olá, amigos e amigas. Acabamos de ouvir horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Vamos agora ouvir a primeira notícia de X de hoje e daremos sequência também à nossa programação. Fiquem todos ligados em nossa Rádio DX. Primeira notícia de X de hoje, deixa eu só baixar mais aqui a informação. Primeira notícia de hoje é que protestos são realizados na França. Protesto na mídia pública francesa. As rádios e televisões públicas da França vivem dias de protesto para expressar seu repúdio à futura supressão do cânone audiovisual chave para seu financiamento, que quer considerar uma ameaça à sua independência. A música tomou as ondas das estações France Info, France Inter e France Culture, em vez dos tradicionais programas matinais em movimento de protestos, que também atingiu outros meios de comunicação como France 2 ou France 24 horas. Os trabalhadores da France Television e da Rádio França, bem como da França Média Monde, France 24 horas, RFI, MCD, Arte e do Instituto Nacional do Audiovisual, INA, respondem à convocação de greve conjunta dos sindicatos. Estes consideram que o financiamento e a independência dos meios de comunicação públicos estão ameaçados pela promessa do presidente francês, Emmanuel Macron, de abolir o imposto audiovisual pago pelos franceses no final de 2022. Macron anunciou essa medida durante a campanha que levou à sua reeleição em abril, a fim de aliviar a pressão sobre o poder de compra dos franceses e sua substituição por um orçamento plurianual acordado pelo governo. Este cânone, que sobe para 138 euros por ano, ou seja, aproximadamente 146 dólares na França metropolitana, e 88 euros, 93% em territórios ultramarinos. É pago apenas por famílias que declaram ter televisão. Os demais contribuintes não são obrigados a pagá-lo, mesmo que assistam a programas de mídia pública em seu computador, tablet ou celular. Essas receitas são fundamentais para esses meios, desde a supressão da publicidade no horário noturno e nos programas infantis, nos canais de atendimento ao público. A sua supressão implicará uma perda de mais de 3 milhões de euros, aproximadamente 3.175 milhões de dólares, que o Estado promete compensar. Mas
Os grevistas consideram que seu orçamento não pode depender do governo e estar sujeito aos caprichos da votação das leis financeiras anuais. Outra informação também que nos chega é sobre o diploma Desafio DX Magallanes Elcano DX Challenge Award, ou seja, diploma DX Challenge Magallanes Elcano DX Challenge Premium. Bases do diploma. Em 20 de setembro de 1919, 5 navios da coroa espanhola, com 239 homens liderados por Fernão de Magalhães, partiram de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Um único navio, o Nau Victoria, sob o comando do mestre Juan Sebastián Elcano, retornou a Sevilha em 8 de setembro de 1522. A expedição do século XVI, conhecida como Expedição de Magalhães e Elcano, foi a primeira a circunnavegar o planeta Terra. Como homenagem a este feito, que abriu as rotas globais da comunicação marítima, o grupo Iberia DX, em colaboração com o Museu del Diexismo e de la Radiodifusión de Cantabria, propõe um desafio radiofônico para 42 dos países ou territórios que se relacionavam geograficamente e historicamente com a referida expedição. A obtenção do diploma DX-SWL, Expedition ou Expedição Magalhães Elcano, destina-se a ouvintes de rádio e existe de todo o mundo que certificam ouvintes regulados pelas seguintes bases. Os ouvintes de rádio que queiram participar devem se inscrever previamente por e-mail para iberiadx@yahoo.com. Só repetindo, o e-mail é iberiadx@yahoo.com, enviando seu nome completo, cidade e grid locator. Pelo correio, eles receberão o log personalizado, onde poderão anotar as escutas e os seus respectivos ouvintes cadastrados. Logs diferentes do oficial não serão aceitos. O desafio do rádio consiste em capturar pelo menos 20 países de rádio dos 42 propostos. Apenas uma estação por país de rádio será pontuada. Para obter o diploma, são válidas as emissoras e utilidades incluídas nas bandas de onda longa, LF, onda média, MF, onda curta, HF, FM e DAB, VHF. As rádios amadoras ou os rádios amadores privados não contam para o diploma. É obrigatório atrair pelo menos 2 estações dentre as seguintes: Rádio Exterior da Espanha, Rádio e Televisão de Portugal, RTP, a Rádio Nacional da República Árabe Saharaui Democrática, a Voz da Rashid, a Rádio Nacional Arcanjo São Gabriel, RLA 36, e também a Rádio Nacional da Amazônia, Brasil, Rádio Filipinas. Serão utilizados apenas receptores das chamadas Ultralight ULR e Small Portables. Mais informações sobre eles podem ser encontradas no iberiadx.wordpress.com. Os receptores Belka DSP e Belka DX também são permitidos, mas não os do tipo SDR combinados com o computador pessoal, tablet ou similar. Receptores SDR remotos, como Kiwi SDR ou similares, não podem ser usados para ouvir. Não há restrições quanto ao uso de antenas. Os participantes irão credenciar a escuta de uma estação através de gravações de áudio formato MP3 ou vídeo formato MP4, que incluam a identificação da estação ou elementos suficientemente fundamentados que permitam a sua identificação inequívoca. A duração dos arquivos não excederá 2 minutos, em nenhum caso. Um link será enviado para ele poder ouvir e não deve ser enviado como anexo. Duração do concurso do dia 1º de agosto a 31 de dezembro de 2022, embora os depósitos sejam permitidos a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Listagem. Para os envios do recrutamento, serão utilizados um modelo personalizado disponibilizado pela organização
quando do preenchimento da pré-inscrição por e-mail. As listas devidamente preenchidas serão enviadas à organização de 9 a 31 de janeiro de 2023. As pontuações, os participantes avaliarão os depósitos da seguinte forma: estação de rádio do país proposto, 1 ponto, e DX ULR Index, apenas uma estação por país de rádio é válida, cada participante escolhendo aquela que pode obter uma pontuação maior. Estações obrigatórias: cada uma das 6 estações incluídas no ponto 3 destas bases somará 5 pontos. A soma total consistirá nos pontos obtidos multiplicando-se o índice da escuta da estação e também do DX ULR. Os diplomas personalizados com a pontuação e a posição obtida serão enviados por correio aos participantes aprovados no desafio durante o mês de fevereiro de 2023. As bases do diploma e a lista de países podem ser baixadas direto do link lá no iberiaDX.wordpress.com. Ok, amigos? Então essas foram as 2 primeiras informações de X de hoje. E aí trazendo informação do concurso de DX aí pela iberiaDX. Ok? Então vamos agora ouvir História de Rádio com nosso amigo Daniel Camporini, que nos traz informações sobre a New British Broadcasting Station, ou seja, a estação de rádio escuta e de transmissão da nova British. Ok? Vamos ouvir em sequência. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. La radiodifusión alemana durante la Segunda Guerra Mundial desarrolló un departamento dentro del servicio exterior de la radio pública que recibió el nombre de Bureau Concordia. Este estaba encargado de las transmisiones secretas y clandestinas dirigidas a cuanto enemigo se les presentara por delante. 4 de estas emisoras tenían como blanco a Gran Bretaña y estaban orientadas a diferentes segmentos de la sociedad británica. Para la producción de estos programas se reclutaron a locutores británicos, ya que de ese modo los programas lograrían un formato coloquial. El primero de estos programas, y podemos decir que era el más ambicioso, fue el llamado New British Broadcasting Station, que comenzó a emitirse en febrero de 1940, con media hora de duración en los 5.925 kilociclos de la onda corta, longitud de onda de los 50,63 metros, desde estudios ubicados en la Casa de la Radio, los que después fueron trasladados a instalaciones del Estadio Olímpico de Berlín. El principal responsable ante el micrófono de estas transmisiones fue un inglés llamado Leonard Banning, nacido en St. Albans, Inglaterra. Fue uno de los locutores británicos de las transmisiones de la propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Banning fue un maestro de escuela que se involucró en la política del ala derecha inglesa. Se unió al Partido Conservador, donde se convirtió en uno de sus organizadores, y posteriormente se unió al Partido Fascista Británico, trasladándose a la ciudad de Londres y colaborando en la edición del periódico Blackshear, que publicaba la organización. En 1939, Banning se traslada a Alemania cuando es contratado como maestro de inglés en la ciudad de Düsseldorf. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, intentó salir de Alemania para regresar a Inglaterra, pero fue detenido por la Gestapo. Sin embargo, cuando se enteraron que antes de iniciar la guerra había pertenecido al Partido Fascista Británico, no solo no fue internado en un campo de prisioneros como otros civiles extranjeros, también se les permitió vivir sin restricciones en Berlín, a condición de que trabajara como locutor en el servicio exterior de la radiodifusión alemana. A principios de 1940, Banning comenzó a trabajar para la unidad New British Broadcasting Station, una de las varias emisoras creadas por el Bureau Concordia. This is the New British Broadcasting Station, operating on 5,925 kilocycles and on a wavelength of 60.63 meters. You will hear us again at 10:30 p.m. tomorrow. Have you ever given any thought to the fate of your children? I mean, those who are old enough to have some idea of what is happening,
but not old enough for military service. You realize that the government's evacuation plan, or should one say their complete collapse, may have a profound effect upon your boys and girls in years to come. Do you remember how in the month before last September our people were lashed into a frenzy of neurosis by the ARP, so that when we declared war, even the Prime Minister thought it advisable to hide in a cellar for half an hour? In fact, when the Germans did not arrive to bomb London out of existence, there was a feeling of something very like disappointment amongst those who had organized the scare. However, the plans for evacuating mothers and children were put into operation even before the war started. Major generals were given the task of escorting the children to unknown destinations. The disorganization and the chaos which set in would be very difficult to describe, but it is doubtful if in the whole history of muddle there has ever been such a classical example of confusion. Either through bad organization, through negligence, or through malice, the position of the children became such that they began returning independent. Bunny fue inicialmente muy entusiasta en su trabajo, siendo descrito por un colega como una gran fuerza impulsora dentro del organismo. En el aire usó los seudónimos de John Brown o William Brown. Al principio se le permitió una total libertad de expresión en diálogos improvisados y expresados con un tono de total familiaridad, aunque algún tiempo después esta libertad se le fue reduciendo lentamente debido a la presencia del Dr. Erich Hetzler, quien ejercía la censura sobre el material transmitido. Finalmente fue obligado a leer los guiones preparados por William Joyce, más conocido como Lord Howe Howe. Un compañero de Bunny, Kenneth James Gilbert, discutió con guardias de las SS y fue enviado a un campo de prisioneros para cumplir una condena de 5 meses de trabajo forzados. A su regreso, el aspecto demacrado de Gilbert fue utilizado por Hitler como una terrible advertencia para aquellos locutores que no obedecieran sus órdenes. El efecto en Bunny fue muy profundo y el desgaste psicológico lo mostraba verdaderamente desilusionado, temeroso, casi loco y totalmente desgastado por el esfuerzo, lo que lo obligó a abandonar esas tareas. Este es Bunny en una de las últimas transmisiones. 70% of the national income had been spent on the war. This year, the cost of the war had meant 126 quid per head of the population. Now that gives us something to think about. We all know that this war has cost thousands of millions of pounds. And the great mystery is, where did all the money suddenly come from? In peacetime, there was never any money for vitally needed projects for the good of the nation. But when there is a war, as if by magic, the money suddenly becomes available. Why is that? Because the big bosses control the money. They control the banks which control the full flow of money. It's mostly debt. That's to say, it only exists on paper. But they can juggle about with it as they please. In peacetime, they don't think it's worth their while to release more money. Profits can often be made better when money is tight. Scarcity means high prices. Poverty of the millions means millions for the profiteers. That's why they've always arranged things so cutely, so that the poor stay poor and the rich get even richer. Las transmisiones de esta emisora se mantuvieron activas casi hasta el final de la guerra, desapareciendo del aire a finales de marzo de 1945, y cuando ya la mayoría de las estaciones transmisoras alemanas habían sido destruidas por los bombardeos, quedando activas únicamente Radio Hamburgo y Radio Stuttgart, que serían luego capturadas y empleadas por los aliados. Después de finalizada la guerra, el 3 de noviembre de 1945, Bunny regresó a Inglaterra, donde es detenido en el aeropuerto de Croydon y llevado a juicio por trabajar para la propaganda enemiga, donde finalmente es declarado culpable en 5 de los 7 cargos presentados, cuando el fiscal presentó como testigo a uno de los técnicos alemanes que realizaban las grabaciones, recibiendo el 22 de enero de 1946 una sentencia de 10 años a trabajos forzados. La fecha de su liberación y su vida posterior son actualmente totalmente desconocidas. Posteriores a la New British Broadcasting Station fueron puestas en servicios las emisoras El Desafío de los Trabajadores, que tenía una falsa orientación socialista, Radio Caledonia, que tenía como blanco primario a la sociedad escocesa, ambas saliendo al aire en julio de 1940, y finalmente la llamada Movimiento de Paz Cristiano, monitoreada por la BBC a partir de agosto de 1940.
Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Campoli. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Olá, ouvinte da Rádio Palavra Alegre. O que já era bom, ficou ainda melhor. É isso mesmo. A Rádio Palavra Alegre, que contava com 1 hora diária, agora passa a ter 2 horas de programação em português. Anote aí os nossos horários. Todos os dias, das 21 às 23 horas, tempo universal. 18 às 20 horas, horário de Brasília. Na frequência de 9.765 kHz em 31 metros. Fale conosco. Contato @palavraalegre.com.br. Visite-nos palavraalegre.com.br. Olá, ouvinte da Rádio Palavra Alegre. O que já era bom, ficou ainda melhor. É isso mesmo. A Rádio Palavra Alegre, que contava com 1 hora diária, agora passa a ter 2 horas de programação em português. Anote aí os nossos horários. Todos os dias, das 21 às 23 horas, tempo universal. 18 às 20 horas, horário de Brasília. Na frequência de 9.765 kHz em 31 metros. Fale conosco. Contato @palavraalegre.com.br. Visite-nos palavraalegre.com.br. Bom, amigo, tivemos aí a chamada da Rádio Palavra Alegre, que está transmitindo não mais só 1 hora e agora sim 2 horas, em 9.765 kHz, das 21 às 23 horas UTC, okay, diariamente. E lembrando que aos sábados tem um programa Onda DX com nosso amigo, aliás, Rádio DX com nosso amigo Danilo Nonato, ok? Para as informações todos os sábados. Bom, mas agora vamos mandar aqueles abraços para os amigos que estão ligadinhos conosco. O Érico Tavares, aqui por Paudalho, em nosso Pernambuco. Ao Luiz Tadeu, lá pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, também no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Nestor Braga, pela cidade de Jaboatão dos Guararapes, aqui em Pernambuco. Também aqui o nosso amigo Joel, lá por São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Deixa eu ver quem mais por aqui também. Ao nosso amigo Marcos André, aqui pela cidade de Caruaru, Pernambuco. Ao Gernen Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Ao nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, aqui pela cidade de Recife, Pernambuco. Ao Gutim Alves, pela cidade de Arapoti, no Paraná. Ao nosso amigo Vanildo Dantas, lá por Joinville, Santa Catarina. Deixa eu ver aqui, é o Diogo Furlan, lá por Piracicaba, São Paulo. Deixa eu ver quem mais por aqui também. O nosso amigo Carlos Erdmann, lá pela cidade de Vera Cruz, no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver quem mais por aqui também. Ao Neuci Remedi Bidar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver quem mais por aqui. Bom, vamos dar uma pausa aqui e vamos a nossa próxima enquete, ou na verdade o nosso próximo áudio. Vamos agora fazer aquele regresso e viajar no túnel do tempo e ouvir um pouco do programa da rádio Deutsche Welle, a voz da Alemanha, conversando com o ouvinte, com Mara Mursi e Pedro Leite Pinto, ok? Então parte desse programa foi gravado pelo nosso amigo Joey GX, ok, lá de Morrinhos, no Ceará. Então vamos ouvir aí o intervalo do sinal e vamos ouvir parte desse programa da rádio Deutsche Welle, a voz da Alemanha. O que você merece.
rádio Deutsche Welle, em língua portuguesa para o Brasil, irá ao ar hoje à tarde, das 13 às 13 horas e 50 minutos, horário de verão em Brasília. O programa da tarde é transmitido pelo satélite Intelsat-K a 21,5 graus oeste, transponder H1, 11.735 GHz, polarização vertical, suportadora de 7,74 MHz. Além disso, ele pode ser sintonizado através do satélite GE1 na América do Norte, Astra 1A e Astra 1B na Europa. Em horas curtas, a nossa próxima emissão é na noite de hoje, das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 55 minutos, horário de verão em Brasília. O programa noturno é transmitido por ondas curtas nas faixas de 19, 25, 31 e 49 metros, frequências de 15.105, 11.820, 9.700, 9.640 e 6.145 kHz. This is Radio Deutsche Welle, transmitter Malta. Boa noite, Brasil. E Colônia, República Federal da Alemanha, ouvem a Rádio Deutsche Welle, a voz da Alemanha, com seu primeiro programa para o Brasil. Estaremos no ar das 18 horas e 30 minutos às 20 horas, horário de Brasília, nas seguintes frequências: 6.075, 6.100, 9.545, 9.610, 11.785, 11.810, 11.865 e 15.105 kHz nas faixas de 19, 25, 31 e 49 metros. Conversando com o ouvinte. Alô, meus amigos, bem-vindos a mais um encontro aqui na onda da mais querida Voz da Alemanha. E o nosso prefixo já anunciou que nós estamos marcando ponto com vocês em mais um Conversando com o Ouvinte. Aliás, com uma letra caríssima, ótimo, do José Socorro Maranhão, lá de Morrinhos, no Ceará. E o nosso ouvinte tem algumas perguntas. Ele pergunta, por exemplo, se existe em Bremen um monumento erguido em homenagem aos músicos da cidade. E que monumento? Monumento, aliás, é famoso no mundo inteiro. Muito famoso, mas São postal, isso. vale lembrar que esses músicos são aqueles músicos daquela história para crianças, em que o burro, o cachorro, o gato e o galo, assustados com os ladrões que ocuparam sua casa, resolveram, montado em cima do ovo, usarem sua voz de maneira mais forte possível para assustar os ladrões. Para assustar os ladrões, que abriram a porta e viram um bicho estranhíssimo que, como tinha a cabecinha de galo e as patas do burro. Pois é. E essa história, então, foi homenageada com esse monumento. E eles são chamados os músicos da cidade de Bremen. Tem mais perguntas. Existem alemães negros? Eu acho que entre mentes existe, porque
Houve muita miscigenação depois da guerra e atualmente existe sim. Próxima pergunta: qual a religião predominante na Alemanha? É a religião cristã predominante na Alemanha. Dentro das religiões cristãs temos a católica e a protestante, e predominante é a protestante. Você já falou de evangélica, né? Exatamente, a protestante luterana. Depois a gente tem mais uma pergunta, mas essa pergunta, a média de acidentes automobilísticos na Alemanha anualmente tem diminuído muito. Essa média de acidentes automobilísticos é difícil de ser analisada pelo seguinte: ela depende muito da densidade de motorização. Na Alemanha, praticamente, existem 40 milhões de veículos. Imagine, num país, numa área relativamente pequena. E num país, assim, extremamente motorizado, é claro que o número de acidentes também é grande. Agora, esse número tem diminuído nos últimos 10 anos e, no ano passado, ele representou praticamente a metade do que foi o número de acidentes mortais no trânsito da Alemanha há 10 anos atrás. Em números, ele foi há 10 anos atrás de mais ou menos 14 mil e passou para 7 mil e poucos no ano passado. Qual é o nível populacional da Alemanha atualmente? Depois da reunificação, 80 milhões. São 80 milhões de habitantes, exatamente. Em que cidade alemã nasceu o grande músico Richard Wagner? Ele nasceu em Leipzig. Leipzig, no dia 22 de maio de 1813, e faleceu em Veneza, a 13 de fevereiro de 1883. Isso era para o nosso amigo Ana Pedro Leite Verde Baramur, que aqui estarão com vocês no mesmo dia e no mesmo horário, marcando ponto dentro de mais um Conversando com o Ouvinte. Este foi o programa matutino transmitido pela Rádio Deutsche Welle, a voz da Alemanha, em português para o Brasil. Bom, amigos, acabamos de recordar aí esse programa tão interessante e diversificado, que era o Conversando com o Ouvinte da Deutsche Welle, a voz da Alemanha, com a Mara Mussi e o Pedro Leite Pinto, ok? Mas agora vamos a mais uma informação que nos chega desde a Europa. A Rádio Tumbril tem sua programação em core novamente nos próximos dias. Caros ouvintes, os horários regulares da transmissão do Encore são das 10 às 11 UTC, deixa eu ver aqui, das 10 às 11 UTC, no próximo sábado, certo? Em 6.070 kHz no canal 292 para a Europa, em simulcast também em 9.670 kHz. Repetindo, de 1 às 2 UTC, no próximo domingo, em 7.730 e 5.850 kHz via Rádio Miami Internacional, a WRMI, para a Europa e Canadá. Observe a mudança também de 7.780 para 7.730 kHz. Das 16 às 17 horas UTC, no próximo domingo, em 9.670 kHz pelo canal 292 para a Europa. Das 21 às 22 horas UTC, no próximo domingo, em 3.955 kHz via canal 292 também para a Europa. Das 2 às 3 UTC, segunda-feira, 5.950 kHz via Rádio Miami Internacional para os Estados Unidos e Canadá. Das 13 às 14 UTC, na terça-feira, em 15.770 kHz via Rádio Miami Internacional para a Europa, costa leste dos Estados Unidos e Islândia. E continua também a ser ouvida em 15.770 em algumas áreas da RTTY, e também pode ser ouvido usando o USB, ou fio de entalhe em LSB, e pode ser também disponível. Também das 19 às 20 horas UTC, sexta-feira, em 6.070 kHz pelo canal 292 para a Europa. Ok? Algumas informações podem ser adquiridas e também podem ser enviados os seus relatórios de escuta ou informe de recepção para o
site visitando em www.tumbril.co.uk, ou seja, em código fonético seria whisky, ponto, Tango, Uniforme, Mike, Bravo, Romeo, Índia, Lima, ponto, Charlie, Oscar, ponto, Uniforme, Kilo. Ok? Então, mais informações podem ser adquiridas através desse site. Os relatórios de recepção informais, bem como aqueles que solicitam cartões EQSL, serão muito bem-vindos. É só nos contactar via o site e teremos o maior prazer em enviar os respectivos cartões virtuais. Ok? Outra informação também que nos chega agora desde o Brasil, do site da QTC ECRA, é o evento Dia da Bastilha, o dia que o Sol espirrou em energia. Podemos entender o quão forte é uma explosão solar quando até mesmo a espaçonave Voyager consegue sentir os seus efeitos. 22 anos atrás, em 14 de julho de 2000, o Sol espirrou, gerando uma explosão tão forte que foi sentida nos limites do sistema solar. A Terra ficou bem no caminho explosão, que foi denominada de evento do Dia da Bastilha, porque aconteceu no famoso dia comemorativo da França. Partículas subatômicas aceleradas pela erupção atingiram os satélites em órbita e penetraram profundamente na atmosfera da Terra. Sensores de radiação na superfície da Terra registraram um raro GLE, ou seja, um evento de nível de solo. Pessoas que estavam voando em jatos comerciais em altas latitudes teriam recebido o dobro da dose de radiação usual, diz Clive Dyer, do Centro Espacial da Universidade de Surrey, em Guildford, Reino Unido, que estuda clima espacial extremo. Foi um evento bastante energético, um dos mais fortes dos últimos 20 anos. Um dia depois, em 15 de julho, o CME, ejeção de massa coronal, chegou até nós e desencadeou uma tempestade geomagnética extrema. Quilo P igual a 9. O Sol tinha acabado de se pôr na costa leste da América do Norte quando as primeiras auroras apareceram no céu, evidenciando a chegada das partículas. Eu estava no quintal fazendo alguma coisa e vi auroras vermelhas brilhantes no céu. Lembra Weirheim, do condado de Caswell, Carolina do Norte. Chamei nossa vizinha, Kelly, que também estava ao lado de fora, e disse a ela que aquilo não era o pôr do sol. Tinha sido uma aurora, algo super raro de ser e de se ver tão ao sul. Em Nova York o céu explodiu em luz, lembra Lou Michael Murray. Eu morava em Long Island na época. Um familiar entrou correndo no meu quarto e pedindo para ver o céu pegando fogo. O céu realmente parecia estar em chamas. Tons de branco e vermelho que deram lugar a vermelhos cobriam os céus de um lado ao outro. Quando finalmente a tempestade acabou, em 16 de julho, as auroras foram avistadas até o sul do Texas, Flórida e México. Outras tempestades da era espacial foram também bastante fortes, mas o evento do Dia da Bastilha é especial para os pesquisadores. Foi o primeiro e a primeira grande tempestade solar que aconteceu após o lançamento do SOHO, o Observatório Solar e Heliosférico. Os dados do revolucionário e então jovens satélites trouxeram rápidas e maciças lições aos pesquisadores sobre a física das explosões solares extremas. Tibor Torok, da Predictive Science Inc., é um dos muitos pesquisadores que ainda estudam o evento da Bastilha, mesmo décadas depois de ter ocorrido. O evento aconteceu próximo ao centro do disco solar, então podemos ter uma ótima visualização, diz ele. Torok recentemente aplicou um modelo multicomputacional
aliás, o modelo computacional magneto-hidrodinâmico MHD moderno alguns dos dados e descobriu que 1033 ergs unidades de energia magnética foram liberados na explosão, aproximadamente a mesma energia de 1 trilhão de bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial. Não é à toa que as espaçonaves Voyager sentiram os efeitos da explosão. A CME do Dia da Bastilha levou meses para alcançar as espaçonaves. A Voyager 2 pôde senti-las 180 dias depois, enquanto que a Voyager 1 levou 240 dias. Estando perto da borda do Sistema Solar, ambas as espaçonaves estiveram e estavam naturalmente banhadas em alto nível de raios cósmicos. A CME literalmente varreu essa radiação ambiente, criando uma redução temporária em seus níveis habituais chamada Forbius Decreasing. Os níveis só voltaram ao normal 3 a 4 meses depois, quando finalmente a tempestade acabou. Poderia outro evento parecido com o Dia da Bastilha estar próximo? O ciclo solar 25 está em plena ascensão e o pico da atividade solar é prevista para ocorrer em 2025. Então, fiquemos atentos. Ok, amigos? Então, essa informação bem interessante aí sobre o Dia da Bastilha com a explosão solar. E lembramos que daqui menos que 2 anos e meio, menos que 3 anos, teremos aí o pico, né, que vai chegar aí do ciclo solar 2025. Então fiquemos atentos a essas questões eletromagnéticas que surgem aí no espaço. Ok? Bom, queria trazer também aqui um áudio de um vídeo que achei bem interessante, como praticar a radioescuta ou dechismo de outros países e do Brasil. Vamos ouvir, em sequência voltamos com os logs do nosso amigo José Ronaldo Xavier. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Você está escutando o nosso programa de dechismo. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma coisa um pouco diferente. Geralmente estou falando de antena, de rádio, de abelha, de trator, mas agora vamos falar de uma coisa aí que é relativa à rádio, só que a maioria das pessoas desconhece. O hobby do radioamadorismo e dechismo, ele não é simplesmente ficar ouvindo rádio, tá bom? Também é que se corresponder com essas radioemissoras e receber retribuições pelas suas contribuições às rádios. Vamos facilitar isso. Quando você ouve uma rádio, seja ela nacional ou internacional de certa distância, o rádio escuta, ele pode contribuir para o aprimoramento daquela rádio. E o que é isso? Informando a qualidade e de forma genérica, né, a qualidade da transmissão dela. E tudo isso obedecendo a um padrão internacional, obedecendo uma sigla, a sigla é SINPO. Essa sigla ela é composta por 5 letras e cada uma dá uma característica da transmissão que você recebe. E quando você informa isso para a rádio, ela te retribui, te enviando correspondência, tá bom? Aqui, por exemplo, nós temos da Rádio Aparecida, da Rádio Havana, de Cuba. Essa daqui é do Japão, a NHK do Japão. HCJB, a Voz dos Andes. Essa daqui é muito legal. Foi a primeira que eu recebi, se não me engano. Rádio Canadá Internacional, ela tinha um programa Canadá Direto, ótimo, um dos melhores programas. Outro ponto interessante são os cartões que a gente recebe. Na verdade é um cartão postal com algumas características da transmissão que a gente recebeu. A gente informa aquele código SINPO que eu havia dito e eles retribuem hora, horário, UTC, data
e a frequência. Isso daqui são alguns padrões, tem alguns que passam mais, outros menos coisa. Tá aqui, data, horário e a frequência. Tá bom? Isso daqui foi em 2007 que eu fiz essa escuta. E eles retribuem com esses cartões. Muitos radioescutas, eles colecionam esses cartões. Ó, esse daqui é do Japão. Japão NHK. Tá aqui, ó. 2008. Esse daqui é um dos cartões que eu tenho maior estima. Rádio Aparecida. Encontro DX. Tá aqui a data. 2012. Tá vendo? Muito legal. Ó, cartão QSL da Rádio Canadá Internacional. Esse daqui eu tenho estima pelo seguinte: eu acompanhava tanto que eu comecei a passar algumas coisas pro pessoal e eles retribuíram. A Rádio Havana de Cuba. Tá aqui também esse daqui. Rádio Havana, Cuba. 2012. Aqui o que eu havia dito, código 5. Tá bom? Eu recebi dessa forma. E aqui a gente tem algumas coisas mais que eles mandam. Rádio Havana de Cuba mandou um calendário de 2007 aqui. E eles mandaram selos. Para quem gosta de filatelia, tá aqui. Selo com carimbo de correio, evidente, que senão não tem validade, né, para filatelia. Material da NHK do Japão. Eles mandam inclusive um envelope com o padrão que eles querem para você fazer o informe de recepção. Tá legal? Eu não mandei porque eu costumo mandar via e-mail. HCJB. Eles têm o material de divulgação das rádios, então para eles é uma forma de divulgar também aquilo para o que se destina a rádio. Deutsche Welle. Esse daqui foi um dos mais completos que eu recebi. Eles mandaram esse livrinho também sobre recepção de ondas curtas, muito legal. Tem características de antenas, circuitos. Tá aqui, ó, circuito de recepção em várias línguas, ó, alemão, inglês, francês e tem, se não me engano, espanhol aqui no fim. Tá aqui, espanhol. Spanish. Espanhol. Então, é um dos materiais mais fartos que eu recebi. Tem tábua de frequências, alguns adesivos que eu não tive nem coragem de utilizar. Hoje em dia diz que, devido às contenções de gastos, eles estão extinguindo o envio desse tipo de coisa. Se vocês puderem mandar um informe de recepção, e caso alguém tenha recebido recentemente, por favor, dá uma informada. Canadá. Bom, amigos, tivemos um ligeiro enfoque aí de como praticar radioescuta, DXismo, de outros países. O colega estava comentando sobre os materiais recebidos nas emissoras diversas da Alemanha, Rádio Havana Cuba, Rádio Aparecida. Bem interessante. Ou seja, todos nós, amantes do rádio, queremos receber a confirmação da escuta realizada aqui no Brasil ou em qualquer parte do planeta, para obter o respectivo cartão QSL, e se vier com os adesivos da emissora, também será um brinde espetacular. Se vier com brinde adicional, caneta, chaveiro, boné, camiseta, outros acessórios de divulgação da emissora, aí sim será outro brinde ainda excepcional. Como também revistas, livros de idioma, como a própria Deutsche Welle tem ali o Deutsche Ohrenick, alemão, por que não, sempre enviavam para os ouvintes. Então, eles tinham tanto a parte dos livros básico como intermediário. A Rádio França Internacional sempre mandava alguns livros também de francês. A Voz de América tinha material também informativo, mas também disponibilizava para você aprender o inglês através do site. A BBC de Londres também, você pode aprender o inglês através do site. A Rádio Romênia, você pode aprender o romeno através do site. A Rádio NHK, NHK Rádio Japão,
Também você pode aprender o japonês através do site. A Rádio Internacional da China, mesmo deixando de transmitir em português para o Brasil, seu noticiário está tocando música, mas você pode também aprender o chinês via Rádio Internacional da China e várias outras, a Rádio Praga Internacional, certo? E outras emissoras mundo afora. A própria Rádio Cheiro de Espanha também você pode aprender. O nosso amigo J. Moura aprendeu o inglês ouvindo a Rádio Voz da América. Eu aprendi o espanhol ouvindo a Rádio Exterior da Espanha. Então isso é muito proveitoso para nós amantes das ondas do rádio, ok? Então agora vamos para o nosso último segmento, que é os logs do nosso amigo José Ronaldo Xavier, que realizou várias escutas no dia 1º de agosto agora de 2022. Então, ele ouviu com transmissão direto da Argélia em 15.100 kHz, das 21h25 às 21h44, a rádio algerienne. Ele ouviu em idioma árabe com o SIMPO 35433. Também com transmissão direta da Argélia, ele ouviu em 15.340 kHz, a rádio algerienne, das 19h44 às 20h05 UTC, em idioma árabe com o SIMPO 45533. Também em 15.340 kHz, ele ouviu a rádio algerienne, das 21h45 às 22h05, em idioma árabe, e os SIMPO já estavam ficando um pouco defasados, 35533. Também em 17.600 kHz, das 19h02 às 19h41, a rádio algerienne, em idioma árabe, com o SIMPO já um pouco melhor, 45544. Com transmissão direto da Áustria em 11.955 kHz, ele ouviu das 18h30 às 18h40 UTC, a Adventist World Radio, direto para a África, em idioma árabe, com o SIMPO 45544. Com transmissão direto da França, ele ouviu em 15.215 kHz, das 18h41 às 18h50 UTC, a Rádio Deutsche Welle, em idioma Hausa, certo? O SIMPO era o 45554, então bem legal. Com transmissão direto da Grã-Bretanha, ele ouviu em 15.265 kHz, das 18h51 às 18h59 UTC, a KBS World Radio, em idioma russo. O SIMPO era o 35533. Com transmissão direta de Guam, ele ouviu em 15.625 kHz, das 22h45 às 22h55 kHz, a AWR Ásia Pacífico, Adventist World Radio, em idioma chinês. O SIMPO era o 35533. Também com transmissão direta de Guam, ele vem em 15.685 kHz, das 22h33 às 22h44 UTC, a AWR Ásia Pacífico, também em idioma vietnamita, com o SIMPO 45533. Com transmissão direta de Taiwan, ele ouviu em 9.430 kHz, a Rádio Taiwan Internacional, em idioma coreano, com o SIMPO 35422, bem deficitário. Com a transmissão direta das Filipinas, ele ouviu em 9.320 kHz, das 22h19 às 22h30 UTC, a Rádio Voz da América, em idioma Khmer, certo? Aliás, em Penang, é isso mesmo, idioma Khmer, os dialetos das áreas ali das Filipinas. O sinal de recepção foi o 35533. Por fim, ele ouviu com transmissão direto do Vaticano em 13.830 kHz, a Rádio Vaticano, em idioma português, com o SIMPO 45544. Ok? O nosso amigo José Ronaldo Xavier fez as suas escutas em Cabedelo, na Paraíba, aqui no Brasil. Ele usou os seguintes equipamentos: o receptor Texan S2000 e a antena Sony AN71 compacta. Ok? Todas as escutas foram realizadas no dia 1º de agosto de 2022. Bom, amigos, chegamos ao final da nossa programação na noite de hoje.
Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixes Clube Sem Fronteiras. A todos, um excelente fim de semana, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias, e até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! Essa é a sua programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação, o que você merece. Simplesmente diferente.